Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Sou o professor Flávio Souza e no vídeo de hoje a gente vai fazer a correção aí de uma provinha que eu apliquei para os meus alunos do segundo ano do ensino médio, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você e você fica aí atualizado com o conteúdo do canal, certinho? Então, o que a gente está falando nessa provinha aqui? A provinha é basicamente sobre análise combinatória, parte de arranjo simples e princípio fundamental da contagem, e também um pouco de geometria espacial, falando dos cubos e dos paralelepípedos e também dos prismas, certo? Então vamos para a resolução aqui. Primeiro exercício aqui na tela. Então, ó, um exercício aqui do ITA. Então, ó, dado um paralelepípedo reto retângulo de volume V, cujas arestas estão em progressão geométrica. Então, essa parte aqui, ó, é uma das principais do exercício. Então, as arestas estão em progressão geométrica, de razão que podemos garantir que a sua área total é. Então, beleza. Primeiro eu vou tentar desenhar aqui um paralelepípedo para a gente ter a ideia do que a gente está calculando, certo? Então vamos ver se eu consigo aqui. Um paralelepípedo. Peguei aqui. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Paralelepípedo. Aqui, um paralelepípedo, certo? Essa é a figurinha aí do nosso exercício. Aí ele falou que os lados estão em PG. Então, um lado mede alguma coisinha, outro lado mede outra coisinha vezes uma razão, e outro lado mede outra coisinha vezes o quadrado da razão. Então eu vou começar pelo lado intermediário, e essa dica aqui é bem interessante. Eu sempre vou começar pelo lado intermediário, então eu vou colocar que aqui vale B, certo? Você pode colocar qualquer letrinha, eu coloquei B. O lado menor, que é esse lado aqui, ó, eu vou colocar que ele vale B dividido pela razão. E esse lado maior, ele vale B vezes a razão, certo? Então, é como se fosse assim, ó. Se eu tivesse os três lados, A, B e C, então esse lado vale 4. Aí vamos supor que a minha razão seja 2. Esse lado vale 4 dividido por 2 e esse lado vale 4 vezes 2, certo? Só para a gente entender o B sobre Q e o B vezes Q. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui e agora eu vou escrever no formato que a gente vai resolver o exercício. Então, aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C, certo? Comprimento, altura e aresta lateral aqui. Então, o A, para mim, ele vai valer B sobre Q. O B, ele vai valer B. E o C vai valer B vezes Q, certo? O volume de um paralelepípedo, ele é calculado assim, ó. A vezes B vezes C. Então, o que eu vou fazer? O volume vai ser B sobre Q vezes B vezes B vezes Q. Quando eu faço desse jeito, ó, eu tenho um Q aqui e um Q aqui. Eu posso cancelar. Então, vai sobrar para mim que o volume vai ser B vezes B vezes B. Vai ser B ao cubo. Então, ó, tem aqui, ó, o volume é B ao cubo. Certo? Vou guardar essa informação. Ele quer saber da área total do paralelepípedo. Então, ó, ou do prisma. Vou colocar aqui, área total. A área total é dado por 2 vezes a área lateral, que eu vou chamar de AB. Ó, 2 vezes essa área, porque tem uma aqui e tem uma outra aqui atrás, ó. Tem uma outra aqui, ó. Mais 2 vezes AC, que seria a parte de baixo e a parte de cima, mais 2 vezes BC, que seria a da frente e a de trás, certo? Agora eu vou trocar A, B e C pelos valores que eu tenho. Então, ó,
duas vezes, aí eu chamei o A de B sobre Q. Então eu vou trocar aqui, ó, o A é B sobre Q, vezes o B. O B é o próprio B, mais o A, que é B sobre Q, multiplicado pelo C, que é B vezes Q. E o BC, o B é o próprio B, e o C é B vezes Q. Quase não deu aqui, certo? Deixa eu fechar aqui o parênteses. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Que a área total vai ser duas vezes. Aí eu tenho B vezes B, vai ficar B ao quadrado sobre Q. Aí mais... Aí agora eu tô aqui, ó. Tô nessa partezinha. Aí aqui eu vou cortar esse Q com esse Q. Aí vai ficar só B quadrado. Mais... Agora eu vou lá para a última partezinha. B vezes B dá B quadrado. Então vai ficar B quadrado Q. Pronto. Tá assim. Aí o que eu percebo? Que aqui, ó, nas três parcelas eu tenho B ao quadrado. Então eu vou colocar em evidência. Então vai ficar assim, ó. A área total vai ser duas vezes. Eu vou colocar o B ao quadrado, que é o fator comum. Tá em evidência já. Aí o que vai sobrar lá dentro? Eu tenho, ó. Se eu tirar o B quadrado daqui, vai sobrar 1 sobre Q. Mais B quadrado dividido por B quadrado vai dar 1. E B quadrado Q dividido por B quadrado vai sobrar o Q. Então, tenho isso aqui, certinho? Vou pegar um outro slide aqui para a gente continuar. Bom, aqui eu só trouxe as informações que eu precisava. Então, ó, área total é 2b quadrado vezes esse parênteses aqui. Quando você começa a olhar para as alternativas, você vê que aqui tem q quadrado mais q mais 1, q quadrado mais q mais 1, q quadrado mais q mais 1 e q mais 1. Não tem nada aqui embaixo. Então, o que foi feito? Ele igualou os denominadores aqui. Para igualar os denominadores, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um Q aqui embaixo. Só que se eu coloquei um Q aqui embaixo, eu tenho que multiplicar esse 1 por Q. Se eu colocar um Q aqui embaixo, eu tenho que multiplicar esse cara por Q também. Então, aquela área total, ela vai ficar assim, ó. Vou continuar aqui. A área total vai ficar 2b ao quadrado, certo? E multiplica. Aí eu tenho 1 sobre Q. Aí eu tenho 1 vezes Q, vai ficar Q quadrado sobre Q, mais Q vezes Q, opa, 1 vezes Q vai ficar só o Q. Então, vai ficar assim, ó. Q sobre Q. Q sobre Q. E aqui do lado, aqui sim vai ficar Q ao quadrado sobre Q. E aí o que eu percebo? Que nas três parcelas aqui, ó, eu tenho 1 sobre Q. 1 sobre Q, 1 sobre Q e 1 sobre Q. Então, esse Q que está no denominador, ele vai para fora lá também como um fator comum. Então, vai ficar assim, ó. 2b quadrado sobre Q, que multiplica. Aí, agora aqui vai ficar 1 mais Q mais Q quadrado. Fazendo isso, a gente já pode descartar essa daqui, ó. Certo? Porque aqui só tem Q mais 1. Apesar que aqui tem um Q ao cubo. Então, se eu fosse chutar, essa aqui já estaria fora. Porque, ó, Q quadrado mais Q mais 1, Q quadrado mais Q mais 1, Q quadrado mais Q mais 1. Certo? Só que na continha que a gente fez lá do volume, a gente descobriu que o volume é a mesma coisa que B ao cubo. Então, ó, a gente tinha feito uma continha anterior aqui, ó, que o volume era B ao cubo. Então, qual é a relação desse volume com esse cara que tem aqui? Bom, B ao cubo é a mesma coisa, vou escrever aqui do lado. Volume é igual B ao cubo. B ao cubo é a mesma coisa que B elevado a 1/3. Opa, 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 opa.
Não, 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 não. Se eu tenho v ao cubo e eu tiro a raiz cúbica dos dois lados, olha o que vai acontecer. Agora vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de v é igual... Então, se a raiz é cúbica e o b está elevado ao cubo, aqui vai ficar só o b, certo? Aí aqui, ó, v ao cubo, raiz cúbica de v, desculpa, é a mesma coisa que v elevado a 1/3. Então, v elevado a 1/3 é igual a b. Só que eu não quero b, eu quero b quadrado, ó. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 2 aqui, e aqui eu vou multiplicar esse expoente por 2. E aí eu vou ficar aqui, v elevado a 1 vezes 2 dá 2, vai ficar 2/3 é igual b quadrado. Fazendo isso, agora eu vou lá na minha expressão onde eu tenho b quadrado e vou trocar. Então, eu tenho 2, no lugar de b quadrado, vai ficar v elevado a 2/3 sobre q, que multiplica 1 mais q quadrado, certo? Então, a alternativa certa para esse exercício é essa daqui, ó, que condiz para a gente com a alternativa A. Então, a alternativa certa desse exercício aqui, ó, é a alternativa A. Belezinha? Então, não era um exercício aí tão simples. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo exercício. E aqui você viu que eu fui para o exercício 3, porque a prova tem 10 exercícios. Coloquei 5 de análise combinatória e princípio fundamental da contagem e 5 de geometria. E eu fui escalonando. Os exercícios ímpares são de geometria e os exercícios pares são de combinatória. Então, primeiro eu vou resolver os de geometria, até para ficar mais fácil. Então, vamos lá. A medida em metros de qualquer diagonal de um cubo cuja aresta é 5. Então, ó, esse exercício aqui foi um presente. Vou pegar aqui, ó. Tem um cubo, certo? E aí ele quer saber a diagonal. A diagonal é uma linha que vai sair daqui e vai vir para cá, ó, diagonal do cubo. E aí a diagonal de qualquer cubo, a diagonal, deixa eu escrever aqui, a diagonal de qualquer cubo, vou chamar de Dzão. A diagonal de qualquer cubo é a medida da sua aresta multiplicado pela raiz de 3. Então, ele falou que a aresta do cubo é 5 metros. Então, a diagonal vai ser 5 raiz de 3 metros. E aí a gente chega na alternativa C. Então, você percebe que teve um lá que a gente teve que gastar uma energia a mais, só que esse daqui foi bem mais tranquilo. Belezinha? Vamos para o nosso próximo exercício, que é o exercício 5. Aqui é o 4, aqui é o 5. Beleza. Uma fábrica produz embalagens. Uma fábrica de embalagens produz caixas de vários tamanhos. Uma delas tem um formato cúbico, cuja aresta medindo 30 centímetros. Eu vou pegar o cubo do outro desenho aqui, ó, e vou copiar. A gente não ficar perdendo tempo. Vou vir para cá e vou copiar ele aqui. Belezinha. E ele falou que as arestas têm 30 centímetros. Já vou escrever aqui. 30 centímetros. Beleza, ele fala, se a caixa não tem tampa e o material utilizado para as faces laterais custa R$ 5,00 o metro quadrado e para a base custa R$ 6,00 o metro quadrado, então a base deve ser mais forte, né, para aguentar o peso. Então, o custo do material dessa caixa é... Então, beleza, a caixa não tem tampa. Pensando no cubo, o cubo tem 6 faces. A face de baixo, ó, vou fazer uma linha aqui, ó. Pronto. Essa face de baixo tem que ser mais resistente, certo?
Então, qual é a área dessa face? A área dessa face, vai ser 30 ao quadrado, porque é um quadrado. Então, isso aqui vai ser 900 centímetros quadrados. Se você quiser, você pode fazer isso aqui, ó. Como o exercício deu o preço por metro quadrado, você pode pegar esse 30 centímetros e transformar em 0,3 metros. Então, a área vai ser 0,3 ao quadrado. E 0,3 ao quadrado vai ser 0,09 metros quadrados. Então, todas as faces aqui têm essa área de 0,09 metros quadrados. Só que o preço vai ser diferente. Aí ele pergunta aqui, ó. O metro quadrado custa R$6 para a base e R$5 para as laterais. Então, o custo do material dessa caixa vai ser quanto? Então, eu vou pegar R$6, que é o preço da base, e vou multiplicar por 0,09, certo? E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o 6 vezes 9 dá 54. Então, vai ficar 54 centavos. Vou deixar assim, ó. Certo? O outro vai ficar assim, ó. Vou até fazer de outra cor. Eu tenho R$5, né? R$5 vezes 0,09 centavos. Ou 0,09 metros quadrados. Se eu multiplicar, vai dar 45 centavos. Lembra que isso aqui é dinheiro e que isso aqui também é dinheiro. Só que esse cara aqui, ele vale para as 4 faces. Então, eu tenho que pegar esse 45 centavos e multiplicar por 4. Então, 45 vai dar 90, então vai dar R$1,80. Então, eu tenho R$1,80 para as laterais e eu tenho 54 centavos para o fundo. Então, vai ficar assim, ó. R$1,80, deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil. R$1,80, cadê a caneta? R$1,80 mais 54 centavos. E aí eu vou ter 4, 3, 2, R$2,34. Então, esse é o valor que corresponde à alternativa E. Certinho? Então, vamos para o nosso próximo vídeo. Essa não, que essa é de combinatória. Vamos para essa. Nesse exercício 7, ele fala assim, ó, um cliente deseja revestir o piso de sua sala retangular de dimensões 6 metros por 4 com a cerâmica de sua escolha, no formato quadrado, com lado 45 centímetros cada pedra da cerâmica. Beleza. Então, primeira observação, ó. Aqui está em metros, aqui está em centímetros. Tem que trabalhar na mesma unidade. Sabendo que cada caixa de cerâmica em questão possui 10 pedras, o profissional que irá realizar o serviço deve solicitar ao seu cliente a compra de no mínimo quantas caixas. Então, primeira coisa, eu vou desenhar aqui um retângulo como se fosse a sala, certo? E vou tentar desenhar aqui um quadrado como se fosse a pedra. Então tá aqui, ó. Belezinha? Ele falou pra gente que a sala tem 606 metros, né? Então ele tem 600 centímetros. Eu optei por fazer tudo em centímetros. E aqui 4 metros, 400 centímetros. Se eu multiplicar, eu sei que a área disso vai ser 240 mil centímetros quadrados. E aqui a cerâmica ela tem 45 centímetros por 45 centímetros. Então, a área dessa pedra, a área de uma pedra, 45 vezes 45, vai dar 2.025 centímetros quadrados. Tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Saber a área que uma caixa cobre. Então, eu vou pegar assim, ó, a área
da caixa. Eu sei que uma pedra tem 2.025 centímetros quadrados e que nessa caixa tem 10 pedras. Então, vai ficar 20.250 centímetros quadrados. Isso daqui representa uma caixa, certo? Para saber quantas caixas eu preciso, eu vou escrever aqui, ó, o total de caixas. Para saber o total de caixas, eu vou pegar a minha área total, que é o 240.000 centímetros quadrados, e vou dividir pelo total que uma área cobre, que é o 20.250. Fazendo essa continha, a gente vai chegar em 11,85, um valor aproximado. Bom, eu não posso comprar 11, senão vai faltar. Então a minha resposta certa é a alternativa D, 12 caixas. Certinho? Então, um exercício aí de aplicação bem usado no cotidiano. Vamos para o nosso próximo exercício aqui, que não é o 8, e sim o 9. Tá aqui, ó. Uma caixa de chocolate com a forma. Aqui tá escrito tudo junto, tem que separar, né? Cadê? Desenhar aqui, ó. É a forma. Bom, com a forma de um paralelepípedo, tem dimensões 4 por 4 por 16. Então vamos tentar desenhar essa caixa aqui. Deixa eu pegar aqui. Formas. Opa, não foi. Agora acho que foi. Seria mais ou menos isso aqui. Então eu tenho 4. Eita. 4 por 4, tudo em centímetros, né? Por 16. Quantos centímetros quadrados de papel são necessários para cobrir completamente essa caixa? Então eu vou pensar primeiro na base aqui, ó. A base são 2 quadrados, ó, a de cima e a de baixo são 2 quadrados de lado 4. Então eu vou falar que a área da base é 2 vezes 4 ao quadrado, certo? Porque a área de cima e a de baixo, por isso 2, e 4 vezes 4 é o 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, então eu tenho 32 centímetros quadrados. Isso só para a parte inferior e para a parte superior. Agora vamos para a área lateral. Eu tenho 4 retângulos. Então, ó, aqui, ó. Eu tenho 4 retângulos que tem 4 de base e 16 de altura. Então, eu tenho 4 vezes 64, que é o 4 vezes 16 aqui, que dá 64. Essa multiplicação dá 256. Então, a minha área total vai ser 32 mais 256. Então, a minha área total vai ser 2 mais 6 vai dar 8, 3 mais 5 também vai dar 8, e aí vai ficar 288 centímetros quadrados. E aí a gente chega também na alternativa C. Vou marcar aqui, ó, alternativa C. Belezinha? Agora a gente vai para os exercícios de princípio fundamental da contagem e também um pouco de arranjo simples. Vamos lá. Bom, vamos lá para o nosso primeiro exercício de combinatória. Agora mudou radicalmente o assunto, que é o segundo exercício aqui da prova. Uma biblioteca tem uma prateleira especial com 7 livros de mistérios diferentes, dos quais 3 serão escolhidos para uma exposição durante a Semana do Mistério. A ordem dos livros na prateleira é importante. Então, ó, isso daqui está dizendo para gente que a ordem importa. Então, isso é um caso de arranjo. Como não tem livro repetido, é um caso de arranjo simples. De quantas maneiras diferentes a bibliotecária poderá organizar
esses 3 livros para a exposição. Então vamos lá. Então ele tem 7 livros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela precisa escolher 3. Então vamos supor quantas opções ela tem para o primeiro livro. Então ela tem 7 opções, certo? Aí vamos supor que ela escolheu o primeiro livro. Agora quantas opções ela tem para o segundo? 6 opções. E agora quantas opções ela tem para o terceiro livro? 5 opções. Ela só vai escolher 3 livros. Então isso aqui você esquece. Então vai ficar só 7 vezes 6 vezes 5. Isso vai dar 210. Então a gente tem a alternativa C aqui como alternativa correta. Certinho? Vamos para o nosso próximo exercício aqui, que é o exercício 4. A quantidade de números com 3 algarismos distintos. Então, eu não posso repetir elementos que podemos formar com os algarismos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções, certo? Esse exercício aqui é exatamente igual ao exercício anterior. Então, não tinha como você acertar o 2 e errar o 4, porque ó, você tem 7 opções e você vai formar número com 3 algarismos. Então, ó, você vai escolher o primeiro, o segundo e o terceiro. E são algarismos distintos. Então, você tem 7 opções de escolha para o primeiro, você tem 6 opções de escolha para o segundo e você tem 5 opções de escolha para o terceiro. Isso daqui vai dar 210, 7 vezes 6 vezes 5, que é a alternativa D. Então, bem tranquilo aí. Então, você percebe que em alguns exercícios a gente gasta um pouco mais de tempo e outros bem menos. Então, a prova ficar equilibrada. Vamos para o nosso exercício número 6. Nesse exercício aqui ele fala, ó, no rancho de uma unidade militar, há 3 opções, há 3 pratos de proteína. Então, você pode escolher na proteína, você tem 3 opções. Você tem frango, você tem bife e você tem ovo. Beleza. Aí depois você tem o acompanhamento. O acompanhamento você vai ter farofa, você vai ter arroz e você vai ter macarrão. E depois você tem a sobremesa. Só que na sobremesa você só tem 2 opções, que é doce de leite, vou colocar aqui, ó, doce de leite e gelatina, certo? Os militares devem pegar apenas um item de cada prato, então ele só pode pegar uma proteína, um acompanhamento e uma sobremesa. Dessa forma, desta forma, pode-se montar quantos tipos de refeições distintas, ou seja, refeições diferentes. Então vamos para a proteína. Para a proteína, ele tem 3 opções. Aí, para o acompanhamento, ele tem 3 opções também. Então, ó, lembra que toda vez que eu estou falando E, eu estou colocando a multiplicação. E para a sobremesa, ele só tem 2 opções. Então, multiplicando tudo isso, 3 vezes 3 vezes 2, vai dar 18. Então, o cardápio total aí é montado com 18 opções. Alternativa E. E agora vamos para o nosso exercício número 8. Exercício número 8 que está aqui na tela. Outro exercício da ESA. Em uma instrução de orientação diurna, um aluno da Escola de Sargento das Armas foi colocado na origem de um sistema cartesiano, OX, OY. Ou seja, no plano cartesiano ele foi colocado lá no 00. Considerando que ele dê exatamente 4 passos, um de cada vez nas direções norte ou leste, ó, norte ou leste, quantas trajetórias ele poderá percorrer? Vamos fazer 2 eixos aqui só para a gente se localizar, certo? Aqui e aqui. Beleza. Aí eu vou marcar um pontinho que é aqui, ó.
o rapaz está aqui. Vou pegar a caneta e marcar aqui. Aí aqui eu tenho norte, sul, leste e oeste, certo? Eu acho que eu marquei certo isso aqui. Bom, nesse desenho, vamos seguir as instruções. Então, ele está parado aqui. Então, ele tem que dar 4 passos. Um de cada vez. Então, vamos colocar aqui, ó. Passo 1. Vou pegar a caneta. Passo 1. Quantas opções ele tem para o passo 1? Ele pode ir para o norte ou para o leste. Então, aqui, ó, ele tem 2 opções para o primeiro passo. E para o segundo passo? Para o segundo passo, ele também tem 2 opções, que é para o norte ou para o leste. E para o terceiro passo, ele também tem 2 opções, que é para o norte ou para o leste. E aqui para o passo 4, ele também tem 2 opções, que é para o norte ou para o leste. Esse E aqui está indicando o princípio multiplicativo. Então, eu tenho 2 elevado à quarta, ou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. E aí a gente chega na alternativa E. Certinho? E agora vamos para o exercício 10, que é o último exercício aqui da prova. Então, ó, um exercício da SPSEX. A senha de acesso, ó, senha, a ordem importa. A senha de acesso à conta corrente de um banco deve ser composta por 4 dígitos. Então, vou marcar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 dígitos. Escolhido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções. Então, eu tenho 7 opções para escolher 4 números. Neste caso, a quantidade de senhas que tem como último dígito um algarismo par é igual a... Então, vamos ver quantos números pares eu tenho aqui, ó. Eu tenho 4 e tenho 8. Então, ou a minha senha termina com 4 ou a minha senha termina com 8. Eu posso calcular todas que terminam com 4 e depois calcular todas que terminam com 8 e depois multiplicar, e depois somar. Vamos lá. Então, eu vou pensar em todas as senhas que terminam com o número 4. Então, para essa posição aqui, eu só tenho uma opção, que é o número 4. Certo? Se eu tirar o número 4 da jogada, quantos números sobraram? Se eu tinha 7 opções, para escolher esse primeiro número aqui, agora eu tenho 6 opções. Certo? Para escolher esse número. Agora, para escolher esse número, eu tenho 5 opções. E para escolher esse número, eu tenho 4 opções. E esse número aqui ele já foi escolhido, então é opção única. Ele é o número 4. Então, eu tenho 6 vezes 5 dá 30, e 30 vezes 4 vai dar 120. Então, do total de senhas que eu vou ter, 120 terminam com o número 4. Se eu aplicar a mesma lógica para as senhas que terminam com o número 8, então eu teria, ó, 6 opções para cá, 5 opções para cá, 4 opções para cá, e uma opção que já está fixa aqui, que é o 8. Então, eu também teria 120 senhas que terminariam com 8. Então, no total, eu teria 240 senhas com número par, terminando com o algarismo par, que é a alternativa B. Certinho? Deixa eu voltar aqui. Então, tá encerrada a correção. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido principalmente. No final, se você gostar, deixa aquele like lá. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu respondo para você. E não se esqueça, ó, de se inscrever aqui no canal, certo? Isso é muito importante aí para o crescimento. Então, fui, até o próximo vídeo e tchau, tchau.